Conversamos agora com a Ana Flávia Marques, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Boa noite, Ana Flávia. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Olá, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Maravilha. Ana Flávia, a gente sabe que aí as convocações para os atos do próximo sábado estão acontecendo em todo o Brasil. Inclusive, já tem nota das centrais sindicais convocando a população para irem às ruas no próximo sábado. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama da convocatória dos atos aí para o próximo dia 2, sábado, dia 2 de novembro. De fato, a convocação já está na rua, as centrais sindicais fizeram uma nota aderindo ao ato, né? Já não é novidade, desde o último ato, as centrais sindicais estão conosco da campanha Fora Bolsonaro, é um ato chamado pela campanha Fora Bolsonaro e também tem um elemento novo que é convocado pelos 9 partidos de oposição que se reuniram em Brasília, num ambiente de unidade, para convocar o ato junto com a campanha Fora Bolsonaro. E, como a gente viu, a gente fez um belíssimo ato no último dia 7 de setembro, mas essa jornada que a gente está chamando, né, esse é o 6º grande ato que a campanha Fora Bolsonaro convoca, tem agora o desafio também de levar para as ruas um chamado sobre as questões da vida do povo, né? A gente tem discutido muito Fora Bolsonaro, mas o Fora Bolsonaro representa, neste momento, a melhora na vida do povo, ou seja, contra a carestia, contra a alta da conta de luz, contra a alta dos combustíveis, do gás de cozinha. Então, Fora Bolsonaro tem essa qualificação, porque, não sei se vocês lembram, mas nos primeiros atos dizia vacina no braço, comida no prato. E, ao longo do tempo, esses chamados foram se transformando para ter adesão na luta política concreta, né? Na demanda política concreta. E este ato também é por melhorias na vida do povo, e isso diz muito sobre a questão da alta dos alimentos, né? Em defesa do emprego também, da renda, da vida e da democracia. Ana Flávia, queria puxar um ponto do que você falou sobre a união dos partidos de oposição. A gente pode vislumbrar ou já falar em uma consolidação da tal da frente ampla e o quanto isso é importante nesse momento? É muito importante que tenha uma unidade de ação, né? A gente vem separando. Uma coisa é a campanha Fora Bolsonaro, que inclusive faz uma série de outras agendas. A gente faz panfletagem, faz atividades de formação, atividades de comunicação. E outra coisa é a unidade de ação nas ruas, nos atos. O que a gente tem conversado é que todo mundo que fala que for favorável ao Fora Bolsonaro e ao impeachment já pode se encontrar com a gente nas ruas. E as ruas têm que ser esse momento de confluência de todas as bandeiras, de todas as cores, de amplos partidos. A gente quer deixar muito à vontade todos os partidos para participarem, sendo que tem um critério básico, é querer o Fora Bolsonaro, né? Porque não pode ser só a favor da democracia. O que representa essa democracia hoje, né? Essa democracia hoje representa o impeachment de Bolsonaro, não dá mais para esperar, o povo não aguenta mais. Então, não tem nuances. Se você concordar com Fora Bolsonaro, impeachment já, você é muito bem-vindo nos atos da campanha Fora Bolsonaro, que serão realizados no dia 2 de outubro em todo o país. Ana Flávia, qual a expectativa de todos vocês aí que estão na organização, aliás, das frentes centrais sindicais dos partidos políticos para o próximo dia 2, né? Havia uma grande expectativa depois daqueles primeiros atos que vieram crescendo. Aí teve os atos do 7 de setembro com a participação de Bolsonaro, atos antidemocráticos com falas fortes do presidente. E agora, nesse 2 de outubro, qual a expectativa de público, se é que tem expectativa, e como está sendo a convocatória em todas as cidades do Brasil que terão ato no dia 2? Olha, a gente não pensou em uma expectativa de público, né? A gente nunca faz isso antes do ato começar, né? A gente não tem como praxe fazer esse exercício de pensar o público. O que a gente quer é que um ato seja maior que o anterior. Essa é sempre a nossa meta nessa trajetória da construção dos 6 atos. A nossa expectativa é que aconteça principalmente nas capitais. A nossa orientação, inclusive, é concentrar nas capitais, fazer com que tenha atos em todas as capitais do país. É claro que tem aquela cidade distante, né, que não consegue ir para a capital, e aí, claro, pode acontecer o ato Fora Bolsonaro, e isso a gente estimula, mas a nossa orientação é que seja concentrado nas capitais. E tem um destaque que é para o ato de São Paulo. O ato de São Paulo deve ser uma expressão nacional desse momento que a campanha Fora Bolsonaro vive, desse momento também das forças que pedem
o impeachment e fora Bolsonaro já. Então, o ato aqui deve reunir lideranças do Brasil inteiro, entidades do Brasil inteiro, vai expressar um pouco esse momento do 6º ato que a gente está conversando aqui, que a Tereza perguntou, essa questão da amplitude do ato, ela vai se expressar muito na cena de São Paulo, que é onde a gente está verificando que será um importante palco do ato nacional do dia 2. Ana Flávia, queria agora fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, por assim dizer, aproveitar que eu sei dos seus estudos, sei da sua trajetória, o quanto a cobertura da mídia, da imprensa, especialmente da imprensa contra-hegemônica, pode ser importante, tem sido importante nos atos que aconteceram, serão no dia 2 e serão nos que virão? Olha, é muito importante, Tereza, porque o que a gente vê é que há um movimento político, né? E como os nossos meios de comunicação são muito relacionados com a política, né? Sempre tem uma posição política, a gente vê que depois da carta do Bolsonaro, tem muitos que acreditam nisso, né? A gente vê a Isto É dessa semana, um exemplo disso, onde fala ali que o Bolsonaro está dizendo que não tem golpe, é a chamada de capa, inclusive, da Isto É. O que a gente não pode repetir, o mesmo erro, nós, né, enquanto sociedade brasileira, os meios de comunicação também, é achar que o Bolsonaro vai ficar sendo aquele ali daquela carta que nem foi ele que escreveu, que foi o Temer que escreveu e ele assinou. A gente percebeu isso, inclusive, nessa semana, né, com o pronunciamento dele na ONU, onde ele reforçou o tratamento precoce, luta contra o socialismo, disse que não tem nenhum caso de corrupção no governo dele, né? Também radicalizou um pouco ali no discurso dele na ONU, e ele vai voltar a repetir esse padrão de comportamento dele de tentar esticar a corda de um lado para manter a base dele coesa ali, imobilizada. Então, é importante que os veículos de comunicação tem o ato, né? Mostrem o ato do dia 2, os atos, a marcação, a construção dos atos, que possam refletir isso, inclusive porque as pessoas são interessadas. Você mesmo perguntou aqui sobre os partidos da oposição, como está sendo, né? Eles vão, não vão. É importante que a grande imprensa cubra também a construção desses atos, a participação dos setores, façam pesquisas, né? Os nossos atos são os únicos que não têm pesquisa de público, por exemplo, não sei porquê. Em todos os outros tiveram, né? O Datafolha e outros institutos fizeram pesquisas, que façam pesquisas que vão lá para ouvir os manifestantes e transmitam o que de fato vai acontecer, que é um grande movimento em defesa da democracia e da vida nas ruas. Então, isso que a gente espera dos nossos veículos de comunicação da mídia tradicional, e a gente também espera e sabe que a mídia alternativa está fazendo isso, como é o caso de vocês aqui, de outros veículos que têm cobertos, têm feito esse debate, né, sobre a importância das ruas na política, porque há uma tendência, Tereza, de anular as ruas, né? Assim, então ele fez uma cartinha, então esse movimento que está acontecendo na rua não vale nada, né? Então, a gente precisa mostrar que as ruas, sim, têm uma pujança, têm uma disputa e fazem parte da política brasileira, esse movimento, né, que está acontecendo nas ruas de todo o Brasil, que já é o 6º ato. Né? Então, é muito tempo mobilizando, fazendo esse tipo de mobilização, fazendo atividade. Então, seria importante mostrar, inclusive, esse conjunto, né? São 6 atos grandes contra o Bolsonaro, as bandeiras de cada ato, o momento político de cada ato. Isso seria interessante a gente poder ver mais na mídia hegemônica, né? Que a gente só vê a manchete, ou, num caso, acho que foi no 3º ato, né, que a gente fez, que ninguém deu, a Globo não deu no dia seguinte, a gente teve que fazer uma ação de rede para mostrar que eles tinham que dar. Então, é muito importante o olhar como um todo, né, da construção, desses 6 atos, de quais forças políticas estão chegando, né, qual a perspectiva do movimento, também é importante ter essas reflexões na imprensa tradicional. Agora, Ana Flávia, foi impressionante a gente observar quem cobre esses atos organizados aí em todo o Brasil, desde o seu primeiro, por conta das políticas desastrosas do governo Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro, das organizações populares, dos movimentos sociais, centrais sindicais e agora com a inclusão de partidos políticos, a preocupação com a segurança dos participantes. E é incrível como a gente vem percebendo uma crescente em tudo isso. Como é que está o diálogo sobre a participação das pessoas para que elas vão aos atos com segurança e que mantenham todas aquelas preocupações por conta da pandemia, Ana Flávia?
A gente tem feito desde o primeiro ato brigadas de segurança e de saúde. A gente precisa alertar a sociedade e as pessoas que estão pensando em ir ao ato que a pandemia não acabou. Então é importante manter os cuidados sanitários, levar a sua própria água, levar máscara, né? Levar o álcool em gel. Quem tiver mais de uma, levar mais para ver se o colega do lado não está precisando, né? A gente também vai ter brigada de saúde, distribuição de álcool e máscara nos atos, e as brigadas de segurança para deixar com que seja um ambiente tranquilo. As pessoas podem sair das suas casas tranquilamente para lutar pelo Brasil, lutar pela nossa soberania, lutar pela vida e mostrar a sua indignação contra o governo Bolsonaro. Então, a gente quer deixar as pessoas muito tranquilas, viu, gente? Podem ir aos atos, não vai ter confusão, não vai ter bagunça. A bagunça que tem é boa, né? Uma baguncinha ali, né? Palavra de ordem, bateria, esse tipo de coisa é muito bom, bandeiraço, tudo isso vai ter. Então, fiquem tranquilos, podem ir tranquilamente com suas famílias, com seus filhos para os atos que não... a gente está tomando todas as medidas e não vai ter nenhum caso de violência. Sem dúvida. Falando nisso, quero também aproveitar agora para perguntar para você sobre os ataques do governo, dos apoiadores de Jair Bolsonaro, nos outros atos que tiveram, no dia 7 de setembro, especialmente os ataques contra a mídia que continuam acontecendo. Qual a sua avaliação disso? O que pode acontecer? Como você bem disse, a segurança para o dia 2 nas ruas está garantida pelas organizações, mas nas redes sociais, nas milícias digitais que a gente sabe que com certeza vão acontecer. Qual que é a avaliação disso? Avaliação, inclusive, muito baseada no dia 7, Tereza, que era um momento que eles estavam se preparando muito, né? Eles fizeram estardalhaço, ficaram um mês inteiro falando desses atos, nos grupos deles, e a gente conseguiu, no próprio dia 7, que era um momento, inclusive, que a gente aparentava estar em desvantagem, ser maior que eles nas redes, ou seja, essa indignação é crescente também nas redes sociais, e a gente percebe que esse movimento deles está refluindo, né? Inclusive com as próprias vacilações do Bolsonaro. Então, é lamentável essa posição de destilar ódio, né, estimular a intolerância. Ontem mesmo teve um caso de um bolsonarista que atacou uma mulher no Rio de Janeiro, que vende blusas, camisetas, pano de prato, com a cara da Marielle e do Lula. Né? Então, a gente precisa mostrar o contrário, né? A gente precisa dar exemplo e mostrar que nós não somos a turma do ódio, nós não somos, deixa para eles, e eles vão se isolando cada vez mais, porque o Brasil é um país que não gosta disso, né? O povo brasileiro, né, não gosta dessa intolerância, desse ódio, e isso vai passar, né? A gente sabe que está passando, vai passar, e é por isso que também do nosso lado a gente precisa estar muito organizado, muito coeso, também nas redes, nesses dias, para a gente expor, né, fazer a mobilização, expor as nossas ideias, mostrar por que a gente luta, mostrar as nossas diferenças, mas também mostrar que a gente tem, sim, esse potencial de dialogar nas redes com amplas camadas, né, para estabelecer pontes também, né? Acho que isso é muito importante, que a gente não repita o comportamento deles na rede, que a gente use, sim, as redes para ampliar as nossas ideias, ampliar a resistência e ampliar a luta por fora Bolsonaro. Importante. Ana Flávia, a convocatória para os atos do próximo dia 2 está acontecendo de forma unitária? Centrais sindicais, movimentos populares, partidos políticos de oposição, movimentos sociais. Mas eu li algumas publicações que em algumas cidades vai ter esquenta para o ato do dia 2, ou seja, algumas cidades já estão se mobilizando, chamando atos neste final de semana, já prevendo uma esquenta para o próximo dia 2. É fato? Como é que está acontecendo isso? A gente sabe que a concentração é no dia 2 de outubro, no próximo sábado, dia 2, mas esses atos de esquenta também, eles vão acontecer? Estão acontecendo? Eles vão acontecer, estão acontecendo principalmente em cidades que virão para a capital. Por exemplo, São Bernardo do Campo vai fazer atividade essa semana e também no meio da semana, porque vai vir para a capital no próximo sábado. E também no dia 29, né? O dia 29 é um dia onde a gente vai fazer panfletagens virtuais, que a gente está chamando, né, que é uma nova forma que a gente teve que se adaptar na pandemia. A gente vai fazer agitação nas redes. Então, esse esquenta está acontecendo em algumas cidades, porque essas cidades vão para as capitais no próximo dia 2 e também no dia 29, um dia marcado para a gente estabelecer o diálogo com a população, para mostrar os motivos
que a gente quer, por que a gente quer que o Bolsonaro saia, por que a gente defende o impeachment. Não, e é muito curioso porque, de fato, é importante esse tipo de mobilização e esse debate das redes, porque, afinal de contas, tem uma crítica que eu acho importante, principalmente quando vem da base, que é a luta é na rua, de fato, mas a gente teve quase 2 anos de pandemia e a gente, de fato, precisou criar novas formas de articulação. O que eu estou querendo dizer com isso? A luta nas redes, né, ali nas redes sociais, ela é muito menos profícua e eficiente, óbvio, do que a luta nas ruas. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre transportar a narrativa das redes para as ruas, né, Ana Flávia, nesse momento. Exatamente. É claro que quando a gente fala dessa questão das ruas, Tereza, a gente está levando em consideração a desigualdade também do acesso à banda larga, né? Porque o Brasil é totalmente desigual nesse quesito, então a gente acha que só porque a gente tem, né, ou algumas pessoas têm acesso, todo mundo tem. Então, nem tanto, né, não é assim. O WhatsApp, por exemplo, a gente sabe, as pessoas costumam entrar em aplicativos que não demandam seu plano de dados, então tem limitações para fazer ação na rede. É claro que é importante a gente estar ali, mas é muito importante a gente também buscar essa pessoa que está na rua, que está no comércio, está indo para o trabalho, né, que está indo pegar o ônibus, principalmente nesses pontos terminais, feiras, nos principais pontos de circulação das pessoas, para dialogar com elas sobre esses motivos, né, que a gente tem elencado. A gente, inclusive, fez um material que são 10 motivos para o Brasil se livrar do Bolsonaro, que vai ser o nosso material. A gente está imprimindo milhões, né, em várias cidades do Brasil para fazer essa panfletagem. Então, é importante também ter esse papelzinho, né? A gente importante mais porque ele é um instrumento de diálogo, né? Não é uma panfletagem, é um instrumento de diálogo para falar com aquelas pessoas que não nos conhecem, que estão mais distantes, que não estão na nossa lista de contatos, não estão no grupo do WhatsApp. São essas pessoas que a gente quer chegar também nesse dia de ações de esquenta, né? Como vocês falaram aqui. E é o que a gente está mais precisando, de fato, diálogo. Ana Flávia, para finalizar, a gente sabe que você falou também que o Ato de São Paulo vai dar uma projeção em nível nacional. Então, fala pra gente qual é a projeção, como é que vai ser aqui em São Paulo, a partir de que horas e onde a concentração deve acontecer para o ato aqui em São Paulo no dia 2? O ato em São Paulo começa às 13 horas no MASP, nosso tradicional ponto de encontro já dessas jornadas fora Bolsonaro, e a gente está contando com uma programação bastante diversa. Eu não posso falar para vocês que eu vou sair daqui e a gente já vai amarrar, mas lá para terça-feira, logo depois aqui do programa, segunda ou terça, a gente vai estar com essa programação no ar. Peço que vocês entrem no nosso site, campanhaforabolsonaro.com.br, para mostrar quem são as pessoas que vão estar, né, os movimentos também, mas o ponto de encontro é às 13 horas, no MASP, no sábado, no dia 2. Pode trazer a família, chamar os amigos, se envolver na mobilização, porque vai ser um momento muito bonito de resistência e de elevação dessa indignação por fora Bolsonaro. Muito bom, excelente. A TVT, a Rádio Brasil Atual, todo mundo vai estar lá também, é isso aí. Ana Flávia Marques, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Ana Flávia, prazer em revê-la, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, gente. Beijinho, tchau, tchau. A gente se vê no ato. Tchau, valeu. Abraço. Até lá.